bem-vindos aos nossos novos episódios do podcast Pode Empreender Mais. Hoje a gente está com uma estreia, né, da nossa nova voz, a Z. Conta um pouquinho para nós como que tá essa energia para a estreia. Então, eu estou muito animada de estar aqui, né, de estar iniciando esse momento, essa nova fase do Pode Empreender Mais agora, né, e espero contribuir muito, então, para o podcast, para o empreendedorismo. Então, estou muito feliz com esse momento e eu espero, então, que a gente tenha aí esse pod de hoje aí muito agradável, porque nós temos uma convidada muito especial. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos aqui conosco a Carla Rode, né? E o tema do nosso episódio de hoje vai ser recrutamento e seleção. Então, a base do sucesso empresarial. Tá? Então, Carla, você pode se apresentar, então, para o pessoal, fica à vontade. Muito bem, obrigada, Zerlei, por voltar, né, com esse gás e essa energia, com esse time muito bacana. Quero parabenizar o trabalho de vocês. Traz um diferencial muito grande, né, para as pessoas poderem expor um pouco sobre o seu trabalho, discutir temas importantes, né, principalmente para o empresariado. Então, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e a gente sempre aprende muito com as outras pessoas, né. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme e trazer um tema tão importante, né. Não só de hoje, mas hoje a gente vê uma dificuldade muito grande nesse cenário, né? Então nós vamos falar um pouco sobre recrutamento e seleção. Hoje está chovendo aqui, pessoal, então se você sentir, né, escutar um ruído aqui na comunicação, na nossa voz, é em virtude da chuva, mas vamos deixar que chova, precisamos da chuva. Eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, em escritório de contabilidade, inclusive, né, do sogro da Z, seu Haroldo Meneghel. E quando eu procurei pelo escritório, eu já sabia no que eu queria atuar, né? E hoje eu percebo uma dificuldade na maioria dos jovens de ter esse caminho de já ter essa visão, esse sentimento no que eu quero trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu me vejo trabalhando num escritório, mais na parte administrativa, ou eu me vejo em vendas, ou eu me vejo na parte da informática. Não, eu me vejo atuando com o público, atendimento, secretariado. Então a gente precisa resgatar nas pessoas esse entendimento, né? Você se vê atuando onde? Para mim era tudo muito claro. Eu sabia o que eu queria, eu sabia qual era o meu sonho. E o meu sonho, quando eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, era me desenvolver profissionalmente para me tornar uma pessoa num cargo diretivo, num cargo de coordenação, né? Visualizando sempre um crescimento. Sim. Porque quando você visualiza um crescimento profissional, você trilha o caminho e vai atrás, né? E aqui é uma das questões que eu vejo muitas vezes nas entrevistas de trabalho, né, nas entrevistas de recrutamento e seleção, quando a gente pergunta para o candidato, né, qual que é o teu sonho? E muitas pessoas dizem, o meu sonho é construir minha casa, meu sonho é comprar o meu carro. Só que esse sonho, que é material, ele é o fim, né? Qual é o meio? Né? Mas quais os meios para mim conseguir chegar isso, né? Isso. Então, você vai conseguir conquistar isso se você se desenvolver, se você trabalhar a tua parte de conhecimento, estudo, né? Então, hoje o que eu percebo no mercado são muitas pessoas que elas estão focadas muito naquela concretização do material, mas sem pensar o que eu preciso fazer para ter as condições financeiras que vão me fazer esses sonhos aí. É que eu acho que tem tanta informação, né, que falta essa ambição de ver realmente, tipo, onde eu quero chegar, mas tem que trabalhar todo um caminho, né? Estratégia para chegar lá, né? Porque essa questão dos desejos, né, isso
deveria contemplar essa parte profissional, e a gente vê que hoje isso está um pouco mais desafiador para as novas gerações, né? Esse autoconhecimento no sentido de que habilidades eu tenho, né? O que eu tenho potencial, ou realmente o que é a habilidade que eu posso desenvolver, né? Eu acho que para essas novas gerações realmente é um diferencial, é um desafio a gente conseguir deles identificar de forma fácil isso, até para a gente poder, creio que, encaixar isso, né, nas vagas, nas empresas, nos processos seletivos. Então, eu creio que você vai agregar bastante aí nas ideias, né, nas dicas, no entendimento para com os gestores, líderes, né, de entendimentos de como esse processo é importante, né, como ele é importante para a gente identificar e principalmente reter esses talentos dentro da empresa, porque às vezes a gente consegue pessoas especiais, né, muito bacanas, profissionais e tem um desempenho positivo, mas o desafio também é manter, né, reter esses talentos dentro da empresa para a gente conseguir desenvolver, né? Nós como empreendedoras sabemos o desafio, né, que é, e eu também no meio empresarial, enfim, né, a gente vê que é um ponto sempre, né, de desafio para os líderes, gestores, essa questão do recrutamento e seleção. Então, Carla, a gente vai aí fazer algumas perguntas para ti que eu acho que vai ajudar a direcionar bem, então, aos empreendedores, essa ideia do teu trabalho, como tu desenvolve, dicas, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem para ti é se há realmente falta de mão de obra atualmente e, na sua opinião, né, o que é preciso haver para que aumente o número de pessoas interessadas nas vagas de trabalho, né? Que já vem em contexto ali ao que você trouxe já de introdução para a gente, né? Muito boa essa pergunta, ela é bastante importante, né? Porque nós escutamos muito, né? Falta mão de obra, não temos mão de obras. E nós temos vários anúncios de vaga, principalmente aqui, olhando para o nosso cenário na nossa cidade, muita demanda, né, as empresas demandando profissionais que não conseguem preencher, né? Então aqui a questão da mão de obra qualificada hoje sim, né, aquele profissional que venha com experiência, que venha com o conhecimento técnico, esse está mais desafiador, né? Porque as pessoas que elas estão no seu ambiente já, que elas estão na sua zona de conforto, elas não vão sair, né? Nós precisamos olhar para o mercado profissionais que têm habilidades e competências e perfil comportamental para que esse treinamento seja desenvolvido dentro da empresa. Então, hoje, as empresas precisam desenvolver a sua área de treinamento, né? Desenvolver pessoas dentro da empresa que vão ser os multiplicadores da cultura da empresa, vão ser aquelas pessoas que vão receber os novos colaboradores, né? Que vão falar sobre a cultura da empresa, como é que é aqui, o que é, quais são as regras, né? Sim, os valores, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Colocar as claras, né? Esse momento ele é crucial. O que nós temos também? A necessidade de trabalhar a cultura organizacional da empresa para vender essa cultura lá fora. Porque hoje as pessoas estão selecionando as empresas aonde elas querem trabalhar, né? Ao contrário de 30 anos atrás, que nós tínhamos poucas vagas de trabalho, era mais restrito o acesso às empresas, né? Hoje não, hoje se tem muita oportunidade. Então as pessoas elas estão selecionando, né? Por que eu vou escolher a empresa X e não vou escolher a empresa Y? Então não é só a empresa que está selecionando. Então a empresa também precisa ter esse olhar. Como é que eu estou vendendo a minha empresa lá fora? Como é que os meus colaboradores eles estão ajudando nesse processo, né, de recrutamento de outras pessoas? Eles estão trazendo pessoas
dizendo que aqui é um bom local de trabalhar, né? Ou eles estão afastando muitas vezes as pessoas. Sim. Então, tem sim a falta de mão de obra qualificada em muitas áreas, né? Aqui eu vejo a necessidade das empresas conversar com o poder público municipal, com o SENAC, com o SENAI, para né? oferecer essa capacitação, né? Solicitando, né, faculdades, né, solicitando que cursos venham para a cidade. Porque hoje, falando aqui em Três Passos, a cidade está carente, né? Podem me corrigir, mas eu acredito que não há ninguém, por exemplo, hoje dando curso de informática, como era no passado, quando o SENAC estava aqui, outras empresas estavam aqui, né? E algo tão em alta, né? Então, é tão básico hoje no processo seletivo a questão tudo precisa da informática básica, né? Isso. Então, hoje não tem uma empresa com sede aqui na cidade, física, presencial, né, para treinar as pessoas na área da informática, digitação, né, que lá básico do pacote Office, né? Isso. Então é necessário as empresas fazer esse movimento, né? Necessitamos empresas que deem treinamento na cidade para ajudar nessa capacitação, para suprir essa mão de obra qualificada, né? Isso. Porque realmente o que mais a gente encontra a gente vai realmente por perfil, por habilidades, para depois a questão do treinamento. Então fica a ideia então de que realmente as empresas precisam focar na sua área de treinamento, né? Visto que então se a gente vai encontrar essas pessoas com habilidades, com perfil que se adequa à empresa, então vai ser bem importante a empresa desenvolver a parte de treinamento, de disseminação dos valores e tudo mais, para realmente essa pessoa de fato ficar e ter os resultados dessa seleção, entendemos então. Como que tu enxerga então que precisa ser melhorado, né, esse processo de divulgação, principalmente das empresas, né, para captar cada vez mais fácil assim os perfis mais adequados, né, para vagas específicas? Trabalhando o marketing institucional, né? Você fala nas redes sociais, a empresa expor um pouco mais. Então é mostrar realmente o lado humanizado das pessoas. Muitas empresas se preocupam muito em mostrar o produto e não mostram as pessoas. Então comemorar, né? Comemorar aniversário de colaboradores, tempo de empresa, aniversário, comemorar o que a empresa comemora em si, entre eles, né? Mostrar o que é desenvolvido naquela empresa, se aquela empresa tem um plano de carreira, se aquela empresa oferece treinamentos. Então é realmente mostrar esse lado humano das empresas. Antes mesmo do processo seletivo, né? Então eu acho que para ter essa captação lá no momento do processo em si, né, dessa divulgação, acho que pelo que tu está falando, então tem que começar antes, a instituição em si se mostrar para ter esse resultado bom lá na captação de currículos. Isso mesmo. É criar o desejo nas pessoas de trabalhar naquele lugar, né? Então a pessoa, ela olhar, é um bom lugar, né? O ambiente dessa empresa é bacana. Ela está me mostrando aqui como é que é o ambiente interno, né? O que a empresa oferece. Ela vê o gestor falando, né? Muitos gestores não se mostram, né? Não fazem a divulgação do seu negócio. Fica tudo muito superficial no produto que ela oferece, né? Então é mostrar o lado humano da empresa. Ótimo, dica. E então também nós queremos saber qual o segredo para as empresas melhorarem o processo seletivo e encontrarem bons profissionais. Sim, aqui então, talvez algumas partes a gente vai repetir um pouco, mas é realmente para que as pessoas que estejam assistindo, no final elas vão ver que tudo está muito interligado, tudo está conectado, né, às pessoas. Então, hoje o processo seletivo ele precisa estar mais concentrado em encontrar profissionais que têm um bom caráter, né, pessoas honestas, pessoas respeitosas, pessoas comprometidas e não a parte técnica,
né? Então, concentrar em achar pessoas com essas características. Como que a gente consegue essas informações das pessoas? Através de perguntas direcionadas ao comportamental daquela pessoa, né? Então, pedir para ela o que é honestidade para você, o que é respeito para você, me dá um exemplo na tua vida que você agiu com honestidade, me dá um exemplo da tua vida que você foi comprometida, né? Então, fazer perguntas abordando a parte comportamental das pessoas. Como é que foi trabalhar baseada em fatos reais de que ela já viveu na vida dela, se ela já teve um momento que... Isso. Como é que foi trabalhar na empresa anterior, né? O que era legal, o que não era tão legal, o que você gostava de fazer e o que você não gostava de fazer, né? Então, as perguntas hoje fazem toda a diferença numa entrevista de emprego. E muitas vezes muitos gestores se atêm muito à parte técnica, né? Então, desde perguntas, por exemplo, você fuma, você bebe, né? Com quem você se relaciona fora do trabalho, né? Como é que é o teu dia a dia? Então, são várias perguntas mais ligadas a você conhecer de fato aquela pessoa, né? Perfeito. Muito bem. Realmente não é comum, né? Em negócios pequenos a gente vê esse tipo de pergunta voltada realmente para a parte pessoal. Faz toda a diferença, como tu disse, né? Tu sempre foca muito mais na parte técnica e acaba pecando, né? Porque eu acho que é um conjunto, né? E eu acho que é mais fácil de desenvolver seja realmente a parte técnica, né? Isso. A gente sempre diz, né? Contrate caráter e treine habilidades. Porque as competências com treinamento a pessoa desenvolve. Agora, se é uma pessoa que não vem alinhada aos valores da empresa, né, que também na entrevista vai ser o momento de entender quais são os valores daquela pessoa, né? E se ela também não tem caráter, daí você já não seleciona essa pessoa, né? Com certeza já consegue ali no processo identificar para não... Assim como tu colocou antes dessa parte do gestor se mostrar, né? Isso também fala muito, tipo, porque ele se torna uma pessoa mais acessível, né? Porque tu chegar numa pessoa que realmente, tipo, numa empresa que tu nunca viu se expor nem nada, a pessoa que vai procurar o emprego, ela também já se sente mais retraída, né? Então tu já chega com aquela, não sei o que eu falo, não sei o que eu faço, né? Então acho que todo esse é um conjunto, né? Para tu conseguir selecionar bem uma pessoa, tu também tem que estar aberto para essa receptividade, né? Sim. A seleção já é um processo que causa um desconforto, geralmente, no candidato ali, né? O momento da entrevista é um momento tenso para aquela pessoa. Essa palavra que eu estou sendo avaliado, né? Então é um momento que é importante o recrutador, o entrevistador deixar essa pessoa tranquila, né? Oferecer uma aguinha, perguntar se a pessoa está bem, né? Começar com um papo que não tem nada a ver sobre a empresa, né? Para deixar ela se desarmar. Esse ambiente mais acolhedor, poder passar as informações. Isso. Ser até mais verdadeira nas suas respostas. Com certeza. Porque se ela percebe que esse é um ambiente de confiança, que ela pode se abrir, que ela pode falar, né? Ela vai se abrir. Não digo 100%, né? Claro, depende muito, né? Mas se você provocar essa sensação na pessoa de confiança, né? Que você está ali querendo realmente conhecer aquela pessoa, e ela tende a se abrir mais. E sobre esses testes, né, e avaliações no processo seletivo, quais são as vantagens em utilizar e se tem alguma ferramenta assim específica para se utilizar? Sim. Hoje eu utilizo uma ferramenta que é uma ferramenta de mapeamento de perfil comportamental da Solides RH de Belo Horizonte. Então é uma empresa brasileira. Essa ferramenta ela segue a metodologia DISC e algumas outras metodologias, né? Essa formação eu fiz em 2018,
fiz no online, depois em 2020 eu repeti a formação no presencial, né? Porque realmente leva um tempo até você entender bem, né? Para você poder fazer uma devolutiva para a pessoa, explicar para a pessoa, explicar para o gestor, né, sobre o perfil daquela pessoa, você realmente precisa se aprofundar. Hoje o que eu percebo muitas vezes, pessoas que fazem o mapeamento, elas têm dificuldade de explicar o seu perfil, porque ela não conseguiu absorver aquele conhecimento, né? Então é sempre importante, vamos considerar o mapeamento de perfil comportamental no processo seletivo, mas vamos também mapear o perfil do gestor, vamos mapear o perfil daquele meu melhor colaborador naquela função, para mim entender qual é o perfil dessa pessoa. Sim. E daí depois ver se essa pessoa que eu estou querendo trazer para a empresa, né, tem um match comportamental, né, tem ali uma compatibilidade, né, de perfil com essa pessoa que é muito boa nessa função. Nós precisamos disseminar esse conhecimento do mapeamento de perfil, porque... Eu digo que já coloquei algo similar em prática, não com todo o teu conhecimento, imagina, se né? Mas, né, como gestora também já me interessei, aplico em partes alguns detalhes, né, e realmente quando tu começa a entender, tu realmente vê a diferença. Vê a diferença principalmente em conhecer quais os perfis que tu tem dentro da empresa, né, para ver essas como a descompatibilidade, né, ou para que realmente se complementem, né, porque a gente tem nas empresas ambientes dinâmicos, enfim, né, funções distintas e elas podem, né, se complementar, assim, eu entendo que realmente consigam trabalhar de forma tranquila e produtiva juntos, né? Então, realmente acho que essa questão de perfis aí bem importante. É muito importante e faz toda a diferença. O mapeamento ele serve para o gestor saber como que essa pessoa está vindo, né? Então, se eu tenho 4 candidatos, eu vou comparar o resultado de cada um deles. Eu vou optar por aquele que tem o perfil mais próximo do perfil daquele cargo. Mas eu também consigo ver que competências eu preciso desenvolver naquela pessoa. Porque todo mundo tem. Dizer que todo perfil é perfeito, né? Então, assim, acho que todos, mas fica muito mais fácil identificando o perfil, né? E realmente quais ferramentas, acho que usar para ajudar a desenvolver, né? Eu digo que o mapeamento de perfil é o gestor conhecer o modus operandi daquela pessoa, né? Então eu sei como essa pessoa vai reagir sob pressão, eu sei como eu preciso me comunicar com ela, eu sei como eu preciso gerir ela, eu sei como que é o comportamento dela em equipe, eu sei qual é o estilo de liderança requerido, eu sei os motivos para conseguir aquilo que eu preciso dela e também os fatores de afastamento. O que motiva, o que afasta aquela pessoa. E eu sempre digo, a comunicação, né, para o ser humano é uma habilidade que a gente sempre tem oportunidade em desenvolver, em aperfeiçoar, em melhorar, né? Porque se eu sei que a Z tem um perfil mais dominante, eu vou adequar a minha comunicação com ela sabendo, né, o que ela gosta, o que ela não gosta, como que tem que ser a minha comunicação com ela. E, então eu sou suspeita para falar, assim, eu adoro esse assunto. Eu até, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas falando hoje porque que eu trabalho com isso, é porque eu conheci a ferramenta de mapeamento em 2009 na empresa que eu trabalhava e essa ferramenta fez total diferença na minha vida, né? Eu digo que para mim na época foi um tapa na cara. Né? Serve até para um conhecimento, né? Sim, porque você se vê ali coisas que as pessoas têm dificuldade de falar sobre você, né? Pedir a tua mudança de comportamento, mudança de conduta, ali você se analisa, né? Essa imagem é a imagem que eu quero passar para as pessoas,
ou não, isso aqui não está legal, Sim. né? Não, opa, não está legal, eu vou precisar me desenvolver, né? Daí que a pessoa vai atrás de autoconhecimento. Então, muitas vezes essa ferramenta é o pontapé inicial para ela ir atrás, né, de trabalhar o comportamento dela. Então, ela serve tanto para o âmbito de análise da empresa, do ambiente empresarial, e até para a pessoa que buscar se autoconhecer, acho que é um início, né, para o desenvolvimento pessoal, para buscar desenvolver um perfil de acordo com aquilo que ela também almeja de trabalho, enfim, né? Então, ela serve para empresa, para saber, como é que tu diz, né, o modus operandi ali, né, para auxiliar nisso, mas também ela pode ajudar, né, a pessoa que realmente tiver interesse em autoconhecimento, acho que é um pontapé inicial. E Carmen, tem uma dúvida, o perfil pode mudar? O perfil pode mudar, sim, porque está muito relacionado ao ambiente que você está inserido, né? Então, você pode desenvolver as habilidades que são requeridas naquele ambiente. Se eu estou num ambiente que ele é mais detalhista, rigoroso, né? Eu vou desenvolver habilidades para aumentar o meu detalhismo, para aumentar a minha rigorosidade. Só que tem que ver se essa pessoa tem essa capacidade ou não, né? Por isso que a gente compara muito uma pessoa com a outra, né? Mas tem pessoas, tem casos sim, principalmente pessoas não comunicativas, né? Se ela está num ambiente propício para ela desenvolver a comunicação, ela vai se tornar mais comunicativa. E pode ter uma alteração no perfil, então se vier avaliar daqui a pouco, fizer de novo, a avaliação diz que então pode, sim, é uma possibilidade de ter essa alteração, com as condições que tu falou. Eu dou o exemplo, inclusive, do empreendedor, né? A pessoa, para empreender, ela não pode ter um único perfil. Ela precisa ter 2 ou 3 ali. Porque você vai precisar executar, você vai precisar planejar, você vai precisar comunicar, né? Eu digo que o terceiro, que você ainda pode deixar mais assim... Deixa mais esperando. Se só a gente analisa um pouquinho mais. É o analista, porque daí tu pode contratar um escritório de contabilidade, tu pode contratar uma pessoa que seja boa em análise, né? Mas o empreendedor, pelo menos em 3 perfis, então, ele nós precisa... temos 4, né? Executor, me corrija se eu estiver errado, executor, comunicador, planejador e analista. Então, são os 4 principais perfis do DISC, né? Isso. Então, e é bem legal quando você começa a entender um pouquinho mais de cada um aí. E aí, sobre o processo seletivo, Carla, a gente, né, você já deu ali alguns eixos para nós, referente a como deve ser esse planejamento, né? Você já deu a ideia para nós que já começa desde a imagem da empresa, né? A exposição da imagem da empresa. A nossa próxima pergunta era aqui se a gente deveria planejar esses processos seletivos ou realmente deixar só para a hora que eu tenho necessidade de contratação. Sim, né? Mas eu posso abordar um pouquinho mais essa pergunta porque é bastante importante. O recrutamento ele precisa sim ser planejado, ele precisa ocorrer os 12 meses do ano. Então o gestor ele precisa receber pessoas e ir entrevistando pessoas ao longo do ano para ele já saber que aquela pessoa é um possível candidato para ele encaixar em determinada vaga, né? E muitas vezes eu não tenho aquela vaga aberta no momento, mas eu tenho a oportunidade de criar ela, de abrir ela, se eu achar uma pessoa, né, com o perfil ideal para aquela posição. Então, tem muitas posições, muitas vezes, que não estão abertas naquele momento na empresa, mas é um momento dele trazer esse profissional, treinar esse profissional, né, para ser backup de uma outra pessoa. E aí que está a importância, né, do gestor sempre olhar para o seu quadro como um quadro inteiro, né? Eu tenho backup para essa pessoa, o dia que essa pessoa pode ter algum problema
de vários doença. Fatores, né? Isso, vários fatores, né? Então eu preciso ter os meus processos organizados, eu preciso ter backup, eu tenho que fazer rodízio de atividades, né, nos setores para ter essas peças já treinadas. Para você não ser surpreendido negativamente, né? Para não interromper os processos da empresa, né? Então, hoje, se o domínio de uma atividade está na cabeça só de uma pessoa e o gestor pede essa pessoa, acontece o que a gente vê hoje. Ele precisa, com urgência, colocar alguém no lugar dessa vaga e naquele momento ele pode não encontrar bons profissionais, né? Ou com a experiência que ele precisa já para essa vaga em questão, né? Então tem que ser sim um planejamento bem feito, inclusive olhar para o quadro possíveis pessoas que estão perto de se aposentar, né? Está sempre um passo à frente, né? Nesse sentido. Então o planejamento é crucial. Não dá para deixar nada do desespero. A pessoa já saiu, já não tem nem quem faça, né, a passagem das informações, das atividades. Então é muito bacana essa tua ideia aí de 12 meses aí de planejamento, 12 meses. De trabalho. E esse é um alerta, né? Se o gestor, se o proprietário, né, do estabelecimento não está recebendo currículos, é um alerta para ele trabalhar a imagem da empresa. Por que ninguém está vindo aqui entregar currículo? Ninguém quer trabalhar aqui, né? Qual é a imagem que a minha empresa está passando para a sociedade? Ela não está sendo desejada, né? Então esse é um alerta. Com certeza. E eu acho que tudo que tu vem preparando ao longo do tempo é mais fácil de tu saber, né? Usufruir daquilo que tu vai captar no momento, né? E como tu disse, se não vai estar, daqui a pouco não tem a vaga ali, mas é a abertura, né, de uma oportunidade ali dele enxergar naquela pessoa, até em agregar alguma coisa nova para a empresa, né? Porque às vezes a gente não tem essa visão assim, e é uma pessoa que vem para complementar mesmo assim, virar o jogo às vezes da própria empresa, né? E vai até encontro com a nossa primeira pergunta, né? Já vai estar ambientado em saber se tem disponibilidade de mão de obra com qualificação técnica ou se realmente vai ter que desenvolver até para planejar essa entrada numa pessoa que vai ter necessidade de treinamento, desenvolvimento, né? Então, consegue sempre estar um passo à frente. Eu acho que interrompe menos os processos da empresa, com menos chances de ter perdas com isso, né? Com a saída de alguém, com qualquer tipo de algo não planejado nesse sentido, né? Porque eu acho hoje que é o que mais afeta os empreendedores, né? A saída de alguém que era muito importante e não tem um backup, que a gente pode chamar, né? Uma pessoa que possa dar continuidade imediatamente às atividades daquela e interrompe processos, né? Faz voltar lá atrás daquilo que tu já desenvolveu, né? Tem uma perda significativa. Isso pode representar até perdas financeiras, né? Com certeza. Dependendo do negócio. Então, com certeza, esse processo, esse planejamento faz diferença na vida do empreendedor, né? Então, muito bacana aí a gente saber que então tem que planejar, não deixar para a última hora, né? Para quando realmente a coisa já tá feia. Sim. Tu tem algum exemplo que tu possa citar assim para nós, né, de uma empresa que melhorou, né, diante de todas essas qualidades, né, esses resultados assim que a gente quer mostrar diante desse planejamento, né, anterior a qualquer contratação? Para dar essa resposta para vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito, né, do cenário dessa questão das empresas. Então, sim, eu tenho vários exemplos. Hoje eu atuo em parceria com outro trespacense, né, o Cláudio Schneider. O Cláudio Schneider atua na área de consultoria e mentoria já há mais de 20 anos. Ele foi consultor do Senac, foi consultor do Propan, que é o Programa de Desenvolvimento de Padarias. E o Cláudio, hoje nós temos uma mentoria voltada para empresários, onde a gente ensina, né, todas as ferramentas que ele precisa colocar em prática, tanto para a parte do recrutamento, acolhimento de integração, treinamento, desenvolvimento das pessoas.
E esse é um processo que o gestor ele precisa estar 100% acompanhando, 100% sendo parte desse processo, né? Não adianta ele delegar para um supervisor, para um gerente e ele não participar, porque aquele supervisor, aquele gerente futuramente pode não estar mais na empresa e o proprietário é a pessoa que precisa garantir que esse conhecimento vai ser disseminado na empresa, né? Então, o gestor ele precisa fazer parte. Hoje, para um processo seletivo dar certo, precisa ser trabalhado todo depois que a pessoa entra na empresa, né? Não adianta uma pessoa ajudar a empresa a fazer um processo seletivo, trazendo uma pessoa com o perfil, né, com as competências técnicas, se ela vai chegar naquele ambiente e ela não for bem recebida, se ela não tiver um processo de acolhimento, de treinamento, né? Vai dar os 3 meses da experiência ali, ela vai dizer tchau, aqui não é para mim, né? Então processo seletivo bom, mas a retenção desse talento lá dentro da empresa não. Isso. Então, não funcionar, não adianta. Por isso que eu não posso trabalhar só recrutamento com as empresas. Eu preciso trabalhar a mentalidade do gestor e os processos daquela empresa, né? É um conjunto. Então, para fazer dar certo para que aquela pessoa fique, se desenvolva, cresça na empresa, eu preciso trazer o gestor junto comigo. E uma das ferramentas que faz muita diferença para que as pessoas que estejam alinhadas com os valores da empresa permaneçam na empresa é a plenária cultural. A plenária cultural ela é uma reunião externa, fora da empresa, onde vai ser compartilhado com todos os funcionários a história daquela empresa, a missão, os valores, a visão, toda a trajetória da empresa. Então, os proprietários da empresa vão compartilhar com os seus funcionários, né, o porquê daquela empresa existir, né, o porquê daquela empresa estar ali, qual o diferencial daquela empresa, né, e alinhar a carta de valores com os colaboradores, que é o que pode e o que não pode. Aqui nós incentivamos tais ações, tais comportamentos, e aqui nós não permitimos tais comportamentos. Então ali é um combinado, porque eu faço isso com os novos colaboradores que estão entrando, mas eu preciso fazer esse alinhamento também com os que já estão na empresa. Então é o momento de colocar todo mundo junto, né, alinhar as expectativas e tudo mais. Ocorrendo essa plenária cultural, aquelas pessoas que não se identificar com a empresa, que vão dizer assim, tá, mas eu acho que não é aqui que eu quero ficar então, né? Se eu não vou mais poder fazer isso, né? Se eu não... Então, muitos vão cair fora, e esse é um processo que precisa acontecer, que são aquelas pessoas que estão desalinhadas com a empresa. Então, eu quero dar o exemplo de uma empresa que ela precisou, depois da plenária cultural, trocar 50% do time dela. Então, ela tinha 20 colaboradores, quando ela começou a implementar, né, as ferramentas, os processos dentro da empresa dele, depois de fazer a plenária cultural, 50% das pessoas saíram. Né? E daí depois de 1 ano, essa pessoa fez uma reunião com o Cláudio para dizer como é que estava a empresa e tudo mais, né? E até então o Cláudio não sabia desses 50% e ele ficou muito preocupado, né? Ele disse, nossa, mas e como é que tu tá? Tu trocou 50% do teu time de trabalho? Daí ele disse, não, Cláudio, pode ficar tranquilo, porque essas pessoas precisavam sair. Depois que essas saíram, depois de 1 ano, a minha rotatividade diminuiu para menos de 5% ao ano, né? Então, aquelas pessoas precisavam sair, a partir dali ele alinhou, né, a cultura da empresa, os valores com aqueles que estavam ali, e a empresa começou a crescer, começou a ter resultado, né? Porque se tu tá num ambiente feliz,
né? Sem aquelas laranjas podres ou as maçãs podres, né? Que a gente fala, que são as pessoas que contaminam os demais. Essas pessoas o gestor precisa demitir com rapidez, né? Então o processo seletivo ele precisa ser lento, mas a demissão precisa ser rápida. E vem a importância do planejamento ali do processo seletivo, né? Como tu disse, está tudo conectado. Tá tudo conectado. Então a partir do momento que tu identifica que aquela pessoa lá está contaminando tua equipe, né? Tu precisa ser rápido nesse desligamento, né? Tu chama, dá o feedback para a pessoa, né? Dá exemplos, dá fatos daquilo que tu está observando, pede a mudança de conduta da pessoa, pede se ela quer mudar, né? Sim. E ali se assume um compromisso. Sim. Passou-se um tempo e a pessoa voltou com o mesmo comportamento, chama para conversar novamente. Né? A gente diz que 3 avisos são muito importantes antes do desligamento efetivo, para que aquela pessoa não saia sem saber do porquê que ela está saindo. Né? Então, isso precisa ser um processo consciente. Hoje, muitas empresas pecam no processo rescisório por não dar o feedback para a pessoa, né? Não dar aquele retorno e não dar a oportunidade dela mudar. Né? Por isso, os 3 avisos, é um processo. O terceiro é definitivo, né? Já conversamos por 2 vezes, então você já estava avisado que no terceiro momento seria o desligamento. Então hoje eu só estou te chamando aqui para comunicar que você vai ser desligado, por esse motivo, né? Então a pessoa sai consciente. E acho que fica até mais leve, porque tudo fica esclarecido, né? E no caso, Carla, aproveitando essa informação de um colaborador ali pedir para sair, né? A gente não sabe se às vezes são verdadeiras as considerações dos motivos de saída, né? Se tem como a empresa conseguir coletar informações do motivo, porque as pessoas não estão ficando ali, né? Nos casos em que o colaborador pede a saída da empresa. Tu tem alguma dica para a gente conseguir entender um pouquinho mais por que isso acontece? Bem importante a tua pergunta, Zê. Tem a maneira preventiva, né, de trabalhar toda a equipe, todos os funcionários no dia a dia, que é uma pesquisa de clima organizacional, para você sentir no geral como que estão as pessoas, né? E daí você vai criar planos de ação dependendo da resposta de cada questão. Agora, no momento da demissional, né? Muitas pessoas têm dificuldade por falta de maturidade de dar o feedback sincero para o gestor. Não, eu tô saindo porque eu não aguento mais a tua falta de educação comigo, eu não aguento mais, porque muitas questões hoje são de comportamento do gestor direto. Muitas vezes é o proprietário, ele não tem um supervisor, um coordenador, é aquele gestor, mas ele não tem a maturidade de dizer, eu estou saindo por tua causa, porque você nunca me tratou bem aqui, você nunca me deu um retorno do que eu precisava melhorar, né? Então não quero mais trabalhar aqui. Pouquíssimas pessoas têm essa maturidade, né? Ao invés disso, elas vão dizer para a pessoa, para o gestor, que ela conseguiu outra oportunidade, que ela conseguiu uma oportunidade que ela vai ganhar mais, que é mais próximo da casa, mas o grande percentual hoje de causa de pedidos de demissão está relacionado ao comportamento de colegas ou do gestor direto. Né? Então, o que facilita do gestor ter esse feedback mais sincero do colaborador que está saindo é enviar, né, pelo celular um formulário online para a pessoa responder com perguntas, né, já bem direcionadas, para que essa pessoa diga o real motivo que ela está saindo. E daí ali sim pode, não posso dizer com total, né, vai depender muito da pessoa, mas tende a ser mais honesta a resposta da pessoa do real motivo. É uma segunda oportunidade de obter essa informação e usar essa informação para ajustar os detalhes, né, do processo da empresa, porque realmente tem isso, né, não somente a empresa demitida, tem os casos de pedido de demissão que eu acho que é bem importante
entender isso, né, para desenvolver dentro da empresa lá. Nossa, perfeita a tua dica, adorei. É muito boa essa ferramenta, né, tanto de pesquisa de clima organizacional, a ser aplicada com todos, periodicamente, durante o ano, e a pesquisa demissional, que é no momento que a pessoa pediu para sair. Para a gente ir finalizando, não sei se tem mais alguma consideração, alguma indicação, né, para os gestores ou para os líderes. Deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado. Até eu trouxe aqui depois alguns livros para indicar para leitura, né, para as pessoas que desejam aprofundar um pouquinho do seu conhecimento, né. Um deles é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Então, esse livro aqui, ele faz total diferença na vida da gente para entender o porquê. Porque muitas vezes a gente concentra as nossas respostas no como, né? Ou no que. O que eu preciso fazer e como eu preciso fazer. Mas por que eu preciso fazer? E tudo começa pelo porquê, né? E assim também é na relação laboral, na relação com os colaboradores. Por que a nossa empresa existe? Né? Por que eu escolhi estar nesse negócio? E então esse é uma dica bem bacana. Anotado. Anotado. Outra dica é Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Também, isso aqui a gente não aprende na faculdade. Não. Isso aqui, se nós aprendêssemos isso aqui lá no ensino médio, faria toda a relação, já começando na relação em casa com a família, né? Então, quando a gente precisa solicitar a conduta de uma pessoa, quando a gente foca, né, nessa técnica da comunicação não violenta, tudo acontece de uma maneira mais positiva, né? A pessoa tende a mudar o comportamento. Se a pessoa não muda é porque a gente não interagiu da maneira correta com ela. A comunicação não foi assertiva. Isso. Então tem que ir tentando, tem que ir ajustando. Outro livro muito importante, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie. Ele traz os 9 princípios, né, do Dale Carnegie. Isso aqui também muda muito a nossa vida, né, porque a gente começa a olhar mais na perspectiva do outro, o não julgamento, a não crítica, o poder da autorresponsabilidade. Né? E o que hoje precisa se trabalhar muito nas empresas é a autorresponsabilidade, né? Não jogar para o outro aquilo que eu poderia ter feito diferente. Então, se eu não conseguir uma resposta adequada do meu colaborador, eu preciso olhar para a forma como eu me comuniquei com ele. Será que a minha comunicação foi a correta, né? Também. Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira, que é um Master Coach. Adoro o Paulo Vieira, sigo muito ele. E eu acho que eu tenho um livro dele que está emprestado, que é o Poder da Autorresponsabilidade. Que vem em conjunto. Que vem em conjunto. Essas leituras vão se conectar e tudo vai fazer sentido. Isso. E o atual que eu estou lendo do Jack Welch, né, Paixão por Vencer. Esse aqui também fala muito da necessidade das empresas implementar a meritocracia nas empresas, né? Você separar a tua força de trabalho no percentual de 20, 70 e 10. 20% aquelas pessoas de alta performance que você precisa bonificar, você precisa ter essas pessoas do teu lado, né? Que elas que vão ajudar você a gerir teu negócio. Os 70% medianos, que é a força de trabalho que você também precisa ter, e esses você precisa treinar. E os 10% que você precisa eliminar. Tem essa parte mais difícil. Então, muito bom também. Então, a dica que eu deixo, né, é a leitura. Muitas vezes, assim, a pessoa que tem o hábito da leitura, ela nem precisa fazer uma faculdade.
Os livros muitas vezes ensinam muito mais do que 5 anos na faculdade, né? A experiência de vida também conta muito, né? Então, uma vez até uma pessoa pediu se eu era formada em psicologia, e daí eu disse que não, né? Eu não venho da área da psicologia, mas toda a experiência de vida, né? Do que você já passou no teu ambiente profissional, no teu ambiente de família, né? O conhecimento que tu adquire, não por meio de um diploma, né? Mas que você vai atrás, porque você entende que aquilo é um diferencial, é isso que precisa ser considerado, né? Então, muito importante colocar para os empresários, né? Para não eliminar uma pessoa que não tenha graduação, que não tenha uma pós-graduação, né? Procura entender mais sobre aquela pessoa. Essa pessoa tem o hábito da leitura, que livros que ela costuma ler, né? O que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, psicologia, várias vezes eu já me perguntei, poderia fazer? Eu quero fazer? Sim, não. Hoje eu coloquei para mim que não, porque por outros meios eu consigo um conhecimento muito maior do que por um meio de um diploma, né? E até aqui, se vocês me permitirem, eu queria fazer um convite, né? Para os empresários, porque aquela famosa frase, né? A gente precisa estar com pessoas inteligentes, a gente precisa ter networking com pessoas, né? Se eu tenho um negócio, eu estou me relacionando, eu tenho uma rede de apoio, né, com outros empresários que passam pelas mesmas dificuldades que eu passo, né, e compartilham o que estão colocando em prática, que está dando certo. Então, hoje a mentoria, ela é o caminho mais rápido para os empresários para colocar em prática aquilo que eles precisam na parte de gestão. Então, muitas vezes o empresário pode optar por fazer uma graduação ou uma pós, que ele vai levar um tempo maior e talvez não vai ter a satisfação que ele precisava, né? Porque ele já está num ambiente prático, né? Muitos empresários me dizem assim, eu decidi fazer aquela graduação lá, me arrependi toda a vida, porque eu já estou lá, é outra fase, eu já estou lá, eu estou aqui, né? Eu preciso estar com pessoas que vivem o mesmo que eu vivo hoje, e como que elas resolvem, o que dá certo, né? Então, hoje a mentoria eu vejo como o principal meio para os empresários colocar em prática aquilo que é preciso na empresa, porque daí é prático, precisa implementar, né? Então, isso vem de acordo com o trabalho que tu realiza, né? Tu realiza essas mentorias, né, Carla? Sim. Então, fica o convite, então, fica para os o empresários, convite, né, a conhecerem mais, então, o trabalho da Carla, que desenvolve essa mentoria, esses processos, e que com certeza vai agregar aí muito, né, no desenvolvimento, no crescimento da empresa, porque está tudo conectado, né? E era esse o motivo da gente estar aqui hoje conversando com a Carla, né? Entender o poder do recrutamento e seleção, né? Da importância de como isso pode ajudar no desenvolvimento dos negócios, né? Então, até o exemplo que a Carla trouxe hoje aqui pra gente foi perfeito, né? Demonstrando como realmente um processo, uma estruturação da empresa pode fazer a diferença, né? E que é muito importante que o líder, o gestor, participe, que ele entenda, que ele se desenvolva junto nesse processo, né? Esse processo que tu realiza aí, que é muito importante o gestor acompanhar tudo isso. Ele é a peça-chave, né, dentro da organização. Então, acho que a dica para os empreendedores que nos assistem, nos acompanham, né, é entender a importância, então, desse trabalho que a Carla realiza aí, de mentoria para as empresas, né, visando não só o recrutamento, né, mas toda uma reestruturação da organização, né, Carla? Sim, porque é um ambiente seguro, é um ambiente onde os empresários vão poder expor, né, as suas dúvidas e tudo. É um ambiente acolhedor, onde há networking,
e aonde a gente vai ajudar a colocar em prática. Então, hoje um grande diferencial nas empresas, por exemplo, é o plano de cargos e salários, né? Quando se tem essa ferramenta, ajuda muito no processo seletivo, né? Uma empresa que me procura para fazer um processo seletivo, se eu não tenho a descrição daquele cargo, se eu não sei quais são as habilidades técnicas e comportamentais que se requer daquele cargo, vai dificultar o processo seletivo, né? Muitas vezes isso é pensado naquele momento, enquanto isso já deveria estar descrito, né? Isso. Só mais uma questão que eu lembrei que nós não compartilhamos das divulgações das vagas, que hoje muitas divulgações elas se atêm muito em informações mais vagas, não colocando a parte da responsabilidade daquele cargo. Então, muitas vezes a gente só coloca lá o título do cargo, né? E não coloca informações sobre a responsabilidade daquele cargo. Então vai atrair bastante currículo, mas no processo não vai ser... A pessoa, ela vem assim com a imagem que ela tem na cabeça, né? O que será que aquele cargo realmente é a responsabilidade dele? Daí, então ele vem, ele manda o teu currículo, depois ele diz, mas eu achei que não era assim, achei que era outra coisa. Então... o anúncio da vaga ali, a pessoa mais imagina porque tu não deu informação, então ela vem com uma imagem, não é na verdade aquilo. Isso. Então, quanto melhor descrito, mais fácil vai ser, com certeza. A gente quer te agradecer, né, então, por todo esse conteúdo entregue aqui para nós, né, com certeza vai ser de grande valia, principalmente, né, para esses gestores, então, e essa captação, né, ser melhorada, e para o ambiente de todo empresarial, tanto para os colaboradores quanto para os gestores, ser um ambiente bem mais leve e bem mais atrativo, né. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui para contribuir, né, a gente nunca sabe tudo, né, eu sempre coloco assim, eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que aprendi através desse processo, porque também precisei, né, desenvolver habilidades de liderança, e quando a gente passa por isso a gente vê que não é fácil, né, mas que é possível, né? Então estou aqui para ajudar, estou para agregar, sou uma pessoa acessível, né? Sou uma pessoa assim que realmente tem um interesse de fazer esse processo laboral dar certo, esse casamento, né, dar certo. Perfeito, né? Então, acho que a gente conseguiu cumprir a nossa ideia, né, hoje aí de trazer essa importância, essas dicas para os empreendedores, e a gente agradece muito, então a tua participação hoje, Carla, e agradecer também a todos que vão nos assistir, estão nos assistindo, que foi um prazer esse nosso primeiro podcast juntos aí, tá? E qualquer dúvida também, né, o pessoal pode mandar pergunta, pode fazer algum comentário lá, que é bem bacana essa interação posterior, né? Não parar por aqui, né? Essa rede que é a nossa rede, nós também podemos fazer esse network aí, fazer essa troca, né? Visando a gente fortalecer ainda mais o empreendedorismo, né? Se ajudar, que essa é a ideia. Perfeito. Isso mesmo. Ótimo. Abraço. Até mais, pessoal.